Bom, pessoal, bom dia para quem chegou aqui agora também. Hoje a gente vai fazer a capacitação sobre avaliação de projetos sociais e de ações de voluntariado, que faz parte de todo esse ciclo do Dia das Boas Ações, né, que está oferecendo junto com a TADOS algumas capacitações. Caso tenha alguém aqui ainda que não saiba o que é o Dia das Boas Ações, vou falar brevemente, eu acho que a maioria que já deve saber, mas o Dia das Boas Ações é um movimento global, é o maior movimento que temos sobre incentivo, né, à prática do voluntariado. É um movimento que está presente em mais de 100 países. Aqui no Brasil, a gente já realiza desde 2016, então esse ano é a nossa 7ª edição, e tem como principal objetivo a promoção da cultura do voluntariado, incentivar essa cultura do voluntariado, ao mesmo tempo que tem o objetivo de fortalecer o terceiro setor. Então, esse ciclo de capacitações que a gente oferece no Dia das Boas Ações é considerando isso também, como que a gente pode ajudar o terceiro setor a se profissionalizar, a utilizar metodologias, ferramentas. Então, a gente já fez um ciclo, né, de capacitação, de criação de ação, como que a gente cria uma ação de voluntariado que possa ter impacto e que, ao mesmo tempo, seja criativa, seja convidativa para voluntários e voluntárias participarem. Na semana passada, se eu não me engano, ou na outra, a gente tem uma capacitação de como que eu comunico a minha ação de voluntariado. Ou seja, a partir do momento que eu crio ela de uma forma impactante, ou de uma forma criativa, de uma forma que tenha um objetivo claro de fazer alguma transformação, de colher bons resultados, como que eu comunico? Quais são as ferramentas que eu tenho? Que rede social que eu uso? Para que todas as redes sociais eu utilizo dos mesmos jeitos? Não. A gente já viu na capacitação passada que não, né? Cada rede social tem o seu público-alvo, tem a sua forma de se comunicar. A gente já compartilhou alguns templates, né? Alguns modelos que podem ser replicados. A gente teve aula sobre Canvas, enfim. A gente teve a gente conseguiu acessar bastantes oportunidades de comunicação e de mobilização de voluntários. E agora a gente está na capacitação de avaliação. Por quê? Se a gente quer promover alguma transformação, é por meio da avaliação que a gente vê se a gente está conseguindo alcançá-la ou não. Porque se a gente não avalia, a gente não sabe aquilo que a gente está fazendo. Assim, quer dizer, a gente não sabe qual é o resultado daquilo que a gente está fazendo. A gente sabe as atividades. Ah, fiz isso, fiz aquilo, a gente consegue fazer um descritivo. Mas quais foram, de fato, os resultados que cada atividade dessas trouxe? É só por meio da avaliação, do monitoramento, do acompanhamento que a gente vai ver aqui, que é possível a gente conseguir aferir se o projeto é um projeto de sucesso, é uma ação de sucesso, ou se precisa ser modificado alguma coisa. Por isso, estamos aqui na avaliação de impacto de ações e projetos sociais. Vocês devem se lembrar que no formulário de inscrição tinha algumas perguntas. E aqui eu queria mostrar um pouquinho para vocês qual que é a nossa configuração de grupo, né? Então, assim, todo mundo que preencheu lá está aqui, de alguma forma, está representado nesses gráficos. A primeira pergunta que a gente, né, colocou era sobre o seu conhecimento a respeito de impacto. Assim, o quanto você acha que você conhece sobre impacto? A maioria, 47%, diz que conhece um pouco. Domina mesmo 1,9%, conhece bastante 11%, 30% aqui falou que já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é impacto, e 9% que não sabe o que é. Ainda que a grande maioria conheça um pouco, a gente vê como realmente é importante a gente ter esses momentos para poder aprofundar, para poder aumentar um pouquinho mais, pelo menos a grande maioria conhecer um pouco e aí dominar realmente. São conceitos muito específicos, né? Tem cursos específicos sobre impacto, mas a nossa intenção é de conseguir mudar um pouquinho esse cenário, essas cores desses gráficos. E aí a gente perguntou também quem tem o costume de avaliar as ações de voluntariado que promove. 41% disse que de vez em quando, quase 20%, né, 18% que não, 40% que sim. Mas ainda tem um de vez em quando aí que a gente está entendendo por que algumas ações são avaliadas e outras não. A avaliação também diz sobre frequência, né, sobre constância. Porque se a gente não tem uma constância de avaliação, a gente avalia algumas, outras não, a gente não consegue entender que essas ações de voluntariado, por exemplo, estão sendo feitas, estão alcançando não seus objetivos. E aqui, essa aqui me chamou a atenção, você tem o costume de desenvolver relatórios de atividades anual. Para quem aqui não sabe, relatório de atividade é um documento, né, de fato, que ele pode ser impresso, ele pode ser só digital,
mas é um documento que reúne todas as informações que você realizou no ano anterior. Então, tem informações sobre os projetos que foram feitos, os resultados que foram obtidos, tem uma parte de contexto, de conhecimento sobre o território, de apresentação da organização, de fluxo de caixas, né? Fluxo financeiro, quanto que entrou na organização, no projeto, quanto que foi investido, qual que foi a tradução desse investimento, ou seja, a tanto dinheiro investido, tantas pessoas são impactadas, relatório de atividades é um grande documento que reúne todas as principais informações mesmo sobre o que foi realizado no último ano, né, no ano anterior. A grande maioria aqui, sim, tem costume de desenvolver, um número considerável também, né, 37% falou que não desenvolve, e tem algumas pessoas que sim, mas não todo ano, né, também relatório de atividades costuma, principalmente para organizações pequenas, né, de pequeno porte, costuma ser bastante demandante mesmo, porque é um material que reúne muitas pessoas, é um material multidisciplinar. Envolve comunicação, até para layout, né, para formatação, mas envolve comunicação para poder ter dados, né, os resultados, por exemplo, do Instagram. Envolve gestores e gestoras de projetos, para que possam passar todas as informações. Envolve diretoria para poder fazer uma abertura. Envolve fotografias, né, os registros que foram feitos. Envolve bastante coisa que, se não está já no DNA, de alguma forma, assim, no processo da organização, do projeto, avaliar constantemente, realmente dá muito trabalho. Chega no final do ano e você fala, meu Deus, como é que eu vou pegar todas as informações? Mas, se a gente faz um monitoramento constante dos projetos, que já fica naquele documento simples, a gente já sabe onde acessar, a gente já tem familiaridade com a avaliação das nossas ações ou dos nossos projetos, isso fica muito mais fácil. Porque, na verdade, aí vira mais assim, copiar e colar e mudar a formatação, porque as informações já estarão lá. Então, acho que essa capacitação de hoje também vai poder ajudar bastante em tirar esse gargalo de, tem anos que não dá para fazer relatório de atividades. Se a gente faz a avaliação de uma forma constante, todo ano vai dar para fazer relatório de atividades. E aí, sobre indicador... tem algum que se repetiu, mas, bom, sobre indicadores. Indicadores, a gente já viu aqui o que é, mas a grande maioria, 47, conhece um pouco, tem gente que não sabe o que é, conhece bastante, poucas pessoas dominam, algumas pessoas já ouviram falar. E aí a gente perguntou também sobre avaliação quantitativa e qualitativa. Lembrando que quantitativa é de quantidade, qualitativa é de qualidade. A avaliação quantitativa, uma grande maioria conhece um pouco, né, não domina e nem conhece bastante. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E muito parecido com esse cenário tem a de qualitativa. 50% conhece um pouco, mas a outra metade ou não sabe o que é, pouquinhas pessoas, né, 5,7% dominam, 20% conhecem bastante. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, porque, às vezes, de fato, causa confusão. Tá, mas aqui é uma qualidade, uma quantidade. Quando que eu uso uma coisa tem que ser quantitativo, mas é um depoimento, isso é qualitativo, isso vale como indicador. A gente vai ver um pouco disso hoje também, tá bom? Bom, esse daqui é um pouco do espelho do nosso grupo, né? E a partir disso, elaborei essa capacitação para que a gente pudesse aprofundar esses temas que eu percebi aqui, né, pelas respostas de vocês e por outras falas em outros momentos e nas outras capacitações, quais poderiam ser os temas mais importantes a gente discutir. A primeira coisa é, o que é o impacto? Quem estava aqui na capacitação de como criar ação, já tem essa resposta, porque dei um spoiler lá, mas vamos ver aqui novamente. É muito importante a gente saber a diferença entre impacto e resultado. E já dou um spoiler para vocês. Quase tudo que a gente chama de impacto não é impacto, é resultado. Impacto diz respeito a uma transformação que uma determinada ação traz para determinado território, determinado público, a médio e longo prazo. Então, assim, eu fiz uma ação de marmitas para pós-alimentação de rua e eu impactei 60 pessoas. Não, você teve como resultado a sua atividade
de entregar essas marmitas resultou em 60 pessoas. Mas, por que essa diferença, né? Porque o impacto, ele só pode ser medido de médio a longo prazo. Qual foi a transformação que você trouxe para aquele público com que você trabalha? E não consigo pensar uma exceção, tá? Eu tô raríssimas exceções, mas acho que não tem nenhuma exceção. O impacto, ele nunca é feito por um único projeto. Justamente porque, como é uma transformação a médio, a longo prazo, uma transformação grande, uma mudança, uma transformação social mesmo, uma mudança social, muito dificilmente, né? É impossível um projeto só conseguir. Então, é a junção de alguns projetos que possibilitam o impacto. Aí vocês devem pensar, bom, Nina, então, se é resultado, não é impacto, por que você está chamando essa capacitação de avaliação de impacto? Porque tem aquilo que de fato impacto é diferente de resultado. A maioria das vezes que a gente fala impacto, a gente está chamando errado, deveria ser resultado. Mas a ideia também não é a gente conseguir usar os termos que são utilizados no próprio setor. Mas eu precisava contar para vocês que não é utilizado da melhor maneira. Então, assim, tem muitos cursos até de qualificação, que você ganha certificado sobre avaliação de impacto, que no curso as pessoas também falam, mas olha, gente, não é impacto, é resultado. Justamente por quê? Porque a gente sabe que o setor fala assim, que as pessoas falam assim, não só o terceiro setor, né? De uma forma geral, os setores chamam de impacto. Então, a gente não quer mudar a terminologia, mas a gente só quer que todo mundo tenha esse conhecimento. Ok? Acho que ficou claro, né? Aí, dito isso, por que avaliar? Por que é tão importante fazer avaliação? E aqui eu vou contar para vocês alguns pontos. Primeiro, responder a pergunta: meu objetivo está sendo cumprido? Sem avaliação, a gente não consegue afirmar se o objetivo de determinada ação de voluntariado ou de algum projeto social que estou realizando, ele está sendo alcançado. Eu posso achar que está dando tudo certo. Nossa, meu projeto está um sucesso, está dando tudo certo. Mas com base em quê? Cada vez mais, e pensando muito nesse fortalecimento do terceiro setor, a gente tem que ter mais informações do que a gente tem que apresentar, como se diz, solidez naquilo que a gente fala e sair um pouco daquilo que a gente acha, daquilo que a gente só vê. Se a gente vê, a gente consegue comprovar de alguma forma. Então, a avaliação é essa forma que a gente consegue comprovar. Exemplo, a avaliação ela permite dados sejam gerados. Se a gente tem dados, já viram essa linha, né? Os dados, eles geram informações e as informações geram conhecimentos. Então, a avaliação, ela permite que seja possível a gente ter dados para embasar as nossas falas, os nossos projetos, para a gente poder dar palestras sobre esse tema. São os dados que eles vão demonstrar o domínio que a gente tem sobre determinado assunto, sobre determinado público, sobre determinado território. E são esses dados que vêm por meio da avaliação que nos possibilitam a gente definir algumas estratégias. Essas estratégias são nada mais, nada menos do que as tomadas de decisões futuras para as ações de voluntariado, para os projetos, para a organização social como um todo. É o que permite a gente definir o que a gente precisa melhorar, o que a gente pode manter. Vale a pena... Magali estava contando aqui antes de começar sobre uma ação de voluntariado que ela vai fazer. Vale a pena ela repetir essa ação todo ano, pelo menos uma vez por ano? Não dá para saber. Dá para dizer, tipo, nossa, ia ser muito legal se ela repetisse isso todos os anos. Pode ser que ela ache muito legal repetir isso todos os anos. Mas, se é uma ação que vale a pena um investimento de tempo, investimento de recursos, investimento de parcerias, investimento na mobilização de voluntários e de voluntárias, de beneficiados e beneficiadas, a única coisa que vai conseguir dessas informações é se fizer uma avaliação para poder entender quais foram os resultados que foram obtidos a partir dessa ação de voluntariado, por exemplo. É a avaliação também que consegue nos dizer o que a gente pode, se precisar fazer alguma mudança, o que a gente prioriza. E essa palavra é muito importante, porque às vezes a gente pode fazer uma avaliação e ver que muita coisa precisa ser mudada. Mas a avaliação, se ela estiver também sendo quantitativa, a gente consegue ver o que deve ser priorizado em relação àquilo. Tipo, nossa, 3 ações que eu fiz não deram muito certo.
Mas no final, eu sempre peço para o voluntário colocar uma nota de 0 a 10. Quanto você recomendaria essa ação para um colega, para um amigo seu, para alguma amiga, alguma pessoa da sua família? Ah, uma lá colocou 6, outra 7, outra 8. Tá, então qual que eu priorizo quando eu vou querer olhar para essa ação? Ah, vou priorizar que tem menor nota, ou vou priorizar que tem já maior nota para daí ampliar mais, aumentar ainda mais, enfim. É a avaliação que vai permitir também vocês, né, a gente, definir as estratégias dos próximos passos, seja na renovação, na expansão, ou na não repetição mais desse projeto. E agora que eu falei expansão, lembrei que uma coisa, não posso aferir que é muito comum, mas que isso acontece algumas vezes, algumas organizações pensarem em alguma expansão. Ah, vou expandir esse projeto, ter uma atuação aqui no norte, quero ir para o nordeste também, para o sul, centro-oeste, ou não, eu tenho aqui uma atuação na zona leste de São Paulo, eu quero também ir para a zona norte e para a zona oeste. Ou seja, algumas organizações, alguns projetos pensam nessa expansão, não, né, pensam em atingir outros territórios. É também, por meio da avaliação, que a gente consegue ver se faz sentido. Porque às vezes a gente, como é a expressão? Colocar a carroça na frente dos bois, e a gente não acaba fazendo, né, alguns projetos acabam fazendo sem uma definição estratégica. Ah, tá dando muito certo aqui, já vamos expandir para lá também, já vamos para outro território. Só que isso não necessariamente vai fazer dar certo, porque o que dá certo em um território não necessariamente dará certo em outros territórios também. Então, a avaliação, até uma avaliação prévia, para poder se conhecer o espaço de atuação, ela é importante também para a definição das estratégias. Um outro motivo que justifica, né, a importância da gente avaliar é o valor da transparência. A avaliação dos resultados, né, do impacto, ela faz com que a gente tenha informações para prestar contas para os parceiros, para os investidores, para o território que a gente atua, para a sociedade de uma forma geral. A gente consegue, a partir da avaliação, a gente consegue, por exemplo, apresentar como é que o recurso, né, que foi investido foi direcionado para o projeto e quais resultados trouxe. Então, assim, olha, a sociedade, eu recebi tanto de dinheiro, de investimento, e olha só o retorno que meus projetos trouxeram também. Isso é importante para a organização saber sobre de fato a sua atuação. Então, a organização não vai só falar, eu faço um curso de capacitação profissional. Eu realizo um curso de capacitação profissional que a cada 40 jovens eu consigo colocação no mercado de trabalho para 28, para 35, para 39. Então, eu consigo ser transparente sobre aqueles objetivos que eu cumpro e assim eu consigo mostrar qual que é a minha eficiência. Qual que é a eficiência dos meus projetos? Qual que é a pertinência dos meus projetos para aquele território, por exemplo? E isso claramente, né, acho que fica super transparente isso para vocês, essa transparência ela possibilita também a captação de recursos. Se eu tenho as informações, se eu sei o quanto que eu estou impactando, eu sei quais são os resultados que eu estou conseguindo atingir, eu tenho essas informações para poder elaborar uma proposta comercial, por exemplo, com argumentos. Uma proposta que ela tenha uma justificativa baseada em dados. Eu consigo justificar a pertinência do meu projeto, a importância do meu projeto em determinado território, eu consigo falar quais são os resultados que eu consigo alcançar. E aí, são essas informações que a gente sabe, né, que quem trabalha aqui na área comercial, são informações muito importantes para a gente poder ter, de fato, um argumento na hora de negociação de alguma proposta, de algum investimento em algum projeto ou alguma ação de voluntariado. Expansão, né, eu coloquei um pouquinho lá atrás já também. Aqui tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para não chegar até o final, só as dúvidas no final, tem algumas sessões aqui. Então, por enquanto, eu abro agora 5 minutinhos para ver se tem alguma dúvida. Se não, sobre esse primeiro tema, se não, a gente segue. Alguém tem alguma dúvida? Com comentário? Eu queria, Nina, que é um problema que eu tenho muito nos projetos sociais, é tentar reverter, transformar na realidade os resultados qualitativos em quantitativos. Porque, por exemplo, já se passaram mais de 300 alunos no projeto. Eu sei que a gente transformou a vida de muitos, só que eu tenho números. Trabalhar com números é mais fácil. Como que eu faço essa transformação para os resultados
qualitativos, por exemplo, eu tive aluno que os pais não queriam deixar cursar uma faculdade federal porque ia para longe, porque isso e aquilo, e tudo. A gente teve que fazer todo um trabalho com esse aluno para poder. A gente transformou realmente a vida dele. Só que ele é um número. Para a maioria das empresas, tudo a gente é número. Só que eu preciso transformar isso de maneira que eu demonstre um impacto, que eu sei que a gente teve impacto. Só que a dificuldade é transformar isso. A gente vai falar sobre qualitativo e quantitativo agora, acho que não sei se é nessa próxima ou na próxima sessão aqui, já. Mas um jeito, por exemplo, de já não te deixar sem resposta. O jovem conseguiu entrar na faculdade e isso, por exemplo, aumentou a renda familiar dele em tanto por cento. Isso é uma quantidade que é importante. Pode ser, não necessariamente essa é a resposta, mas pode ser um caminho também. E a gente tem 3 tipos de avaliação. A gente tem a avaliação final, a avaliação intermediária e a avaliação ex post. O que é a avaliação final? É aquilo quando... Acho que é a mais comum de ser quando é realizada, né? De ser realizada. É a avaliação quando entrega final do projeto. Nossa, o projeto é um super trabalho, mas foi super legal. Então, vou fazer aqui essa prestação de contas. Vou mostrar para os parceiros, para as parceiras, para a diretoria, para a presidência da organização. Então, quando termina o projeto, a gente faz uma avaliação final dela. Ela basicamente responde a pergunta: o projeto foi relevante? Essa avaliação final responde essa pergunta e ela é feita no final do projeto. Tem a avaliação que ela é intermediária. Ela acontece, essa avaliação, quando o projeto ainda está em andamento. Justamente porque para que a gente possa avaliar se o projeto está indo para o caminho certo, se precisa de alguma mudança, se está dando a entender que vai cumprir os objetivos ou não. Ou seja, a pergunta que a avaliação intermediária responde é: o projeto que eu estou fazendo está indo para um caminho possível de atingir os objetivos que eu pretendo com esse projeto ou com essa ação de voluntariado? Um tipo de avaliação não exclui o outro, tá, pessoal? A avaliação final, ela é importante, assim como a intermediária também é igualmente importante, para que a gente não precise chegar até o final do projeto e falar: putz, se eu tivesse mudado aquilo ali, teria feito toda a diferença. Às vezes, com a avaliação intermediária, a gente já consegue mudar aquilo ali e fazer, de fato, toda a diferença. Existe também a avaliação ex post, que essa é uma avaliação que, digo para vocês, raríssimas vezes já vi acontecer, que é uma avaliação que é muito importante e ela só acontece depois de um período da conclusão do projeto. Então, assim, fiz um projeto de instalação de leitos de UTI no interior do Amazonas para poder ver se para poder descentralizar a procura de postos de saúde. Então, assim, no interior do Amazonas, as pessoas ficam doentes, o que elas precisam fazer? Ir até Manaus. Por isso que teve aquela superlotação, teve toda aquela tragédia de falta de oxigênio na pandemia. Porque o interior do Amazonas não tem equipamentos para isso. E estrutura, né? Hospitalar para isso. Então, eu fiz um projeto que eu vou colocar lá no interior do Amazonas alguns leitos de UTI. Uma avaliação, eu consigo ver o impacto disso? Eu consigo ver. Eu consigo ver quantas pessoas passaram a usar, não precisaram mais ir até o centro, até Manaus. O quanto que o governo não precisou mais investir com helicópteros para essa transferência. O quanto que as pessoas deixaram, né, de morrer no caminho em busca de um apoio hospitalar que já teria no seu próprio município. Eu consigo avaliar. Isso aqui que eu estou mencionando agora é uma avaliação final. Depois do meu projeto, eu consigo ter esses números. Mas uma avaliação ex post seria, por exemplo, daqui 2, 3 anos, voltar para esses territórios para entender se esses leitos de UTI novos, eles mudaram a dinâmica do espaço, se a questão de saúde pública nesses territórios realmente teve um impacto, se teve um impacto orçamentário dentro da política pública de saúde, seja federal ou estadual. Vocês entendem? A avaliação ex post é uma avaliação que acontece de determinado tempo depois que o projeto já foi concluído, para ver que, de fato, transformou lá. A avaliação ex post é que nos diz realmente se teve impacto o projeto, aquela transformação a médio e longo prazo, a gente conseguiu alcançá-la? Então, a gente tem esses 3 tipos de avaliação.
A final, a intermediária e a ex post. Aí chegamos agora nas formas de avaliação. Aqui estão os tipos, aqui as formas. A gente tem a quantitativa e a qualitativa. A quantitativa, ela busca informações que sejam mensuráveis, mais números, que ela se utiliza de algumas técnicas de estatísticas para quantificar as opiniões, as informações de determinado estudo, de alguma pesquisa, de uma avaliação. Quando que a gente usa a quantitativa? Quando a gente quer avaliar de forma mais rigorosa, né, os métodos utilizados, quando a gente quer gerar observações, demonstrações a respeito de algum grupo específico, olha, tanto por cento das mulheres fazem isso, tantos por cento dos jovens que cursaram o curso de capacitação profissional tem isso. A gente consegue confirmar algumas hipóteses, então a gente sabe que para as mulheres negras o mercado de trabalho, ocuparem cargos de liderança no ambiente corporativo é muito difícil. Isso é uma informação, né? É um jeito. Se eu falo de uma maneira quantitativa, eu mostro muito mais conhecimento sobre isso. Então, eu posso falar somente 0,4% dos cargos de alta liderança no ambiente corporativo é composto por mulheres negras. Eu tenho uma informação, de fato, que eu estou dando. Eu não estou só colocando... Aquilo que eu estou falando não pode ser confundido com achismo. Eu tenho dados, segundo o IBGE, 0,4%. Eu tenho uma informação para ser compartilhada. Então, a avaliação quantitativa, ela nos possibilita realizar uma análise dos estudos que a gente tem, das informações que a gente tem. Já a qualitativa, ela nos permite entender de uma forma mais subjetiva e leva também em consideração os aspectos humanos e pessoais de cada pessoa. Então, quando a gente quer avaliar um contexto social, quando a gente quer interpretar determinado assunto, a gente quer colocar, de fato, a percepção de alguém, de algum grupo que vai ser entrevistado, vai ser avaliado. A gente quer ter alguma informação num formato um pouco mais descritivo. A gente não quer só saber o número, a gente quer saber a qualidade daquilo. E aí precisa considerar também que os resultados são sempre sobre a perspectiva de quem está sendo avaliado. Então, não é necessariamente, né, que é diferente dos dados, né? Os dados a gente consegue colocar a maioria. No qualitativo, a gente consegue preencher com a qualidade. A maioria acha o quê? A maioria sente o quê? A maioria pensa o quê? E aí, eu arrisco dizer aqui que, para a gente, as duas são igualmente importantes, porque quando a gente também trabalha com projetos sociais, se a gente só fala em números, a gente não fala sobre pessoas, a gente não apresenta que a gente conhece o que as pessoas, o que nossos beneficiados, nossas beneficiadas sentem, acham sobre os projetos, as ações de voluntariado, a gente se reconhece pouco, né? Porque é muito comum, até na nossa fala, né, das organizações, assim, de organizações, projetos, coletivos do terceiro setor. Às vezes a gente quer muito mais contar história do que contar números, né? A gente gosta dos casos, a gente gosta de falar, conheci tal pessoa, olha o que aconteceu com essa pessoa, olha a transformação. Nossa, e quando eu conheci ainda era assim, depois virou assim. Nossa, olha o impacto, era uma praça que eu fazia uma ação desse jeito, depois ela ficou outra, tão linda. A gente gosta de contar essas histórias, porque eu acho que não é à toa que trabalhamos no terceiro setor. Nós gostamos de pessoas, nós gostamos dessa possibilidade de transformação. Então, a ideia não é assim, gente, olha, não é para ser qualitativa, são só números, vamos atrás desses números, porque é o que as empresas querem, de forma nenhuma também, porque as empresas também querem investir em ações que transformem, ações que falem com pessoas, com ações e projetos, tá? Que mostrem essa interação, esse conhecimento do território, do público mesmo. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como que a quantitativa ela é muito importante, assim como a qualitativa. Como quando a gente faz uma avaliação, a gente consegue buscar a informação que a gente precisa dessas duas formas, a partir de perguntas que vão nos fornecer respostas qualitativas e outras perguntas que vão nos fornecer respostas quantitativas. Uma coisa interessante da qualitativa também é que nos permite ter depoimentos. E depoimentos acabam sendo, às vezes, uma grande... Ai, me fugiu a palavra. Quando a gente está tentando vender um argumento de negócio, os argumentos... Ai, me fugiu essa palavra, uma palavra que resumiria exatamente isso. Mas são esses depoimentos às vezes a gente consegue dizer para os nossos beneficiários, né? É um jeito que a gente consegue falar sobre colocar nossos atendidos, nossas atendidas em uma proposta,
ou até numa palestra sobre o nosso projeto. Então, esses depoimentos acabam trazendo bastante riqueza também para aquilo que a gente quer demonstrar com o nosso projeto ou com a nossa ação de voluntariado. E aí, até aqui alguma pergunta? Magali, eu respondi a sua pergunta aqui, qualitativa e quantitativa? Boa. Mais alguém tem alguma pergunta? Vou seguir, então. Existem algumas metodologias. Michele, quer falar? Sim, consegue me ouvir direitinho? Aham, consigo. Estava com um probleminha no áudio aqui. Assim, em resumo, a gente poderia falar que o quantitativo, ele diz mais respeito ao que, e o qualitativo seria mais a quem ele transforma, mais ou menos? Não todas as vezes. Eu consigo imaginar o exemplo que você pensou, e sim, mas nem todas as vezes. Então, por exemplo, qualitativo. Como que foi você essa experiência de voluntariado? A resposta vai ser vai ser uma resposta qualitativa. Como foi para você essa experiência? Então, não necessariamente, mas muitas vezes sim. Mas não, a gente não consegue colocar isso como uma regra, né? Porque aqui a gente está falando de diferentes possibilidades. Pode ser uma avaliação de uma ação de voluntariado, pode ser de um projeto de curto prazo ou de um projeto de um ano. Mas, de alguma forma, né, o qualitativo diz mais respeito, isso sim, diz sempre respeito sobre a percepção individual. Isso sim. Te respondo? Te respondi? Beleza. Sim, obrigada. Imagina. Metodologias. Pessoal, é um desafio a gente pensar em metodologias de avaliação de projetos, de ações de voluntariado. Porque elas costumam, a avaliação, ela exige bastante cuidado e ela é complexa. E eu não digo isso que ela é complexa do tipo, não, já é difícil, já não quero. Não no sentido de afastar vocês disso, mas sim de provocá-las e provocá-las a ir um pouco atrás também dessas metodologias. Eu vou comentar com vocês sobre uma aqui chamada marco lógico. Mas não é possível apresentar um marco lógico de uma forma em 2 horas. Pra ter uma noção, eu fiz um curso sobre avaliação e, se eu não me engano, foram 2 aulas de 3 horas só sobre o marco lógico. Então, assim, eu não consigo apresentar tudo isso para vocês, mas eu acho muito importante mencionar, porque eu não sei se todo mundo aqui conhece essa metodologia. É uma metodologia que é utilizada por grandes projetos sociais, diria até que pela maioria dos projetos sociais. Enfim, por isso acho que é muito importante vocês conhecerem. O marco lógico, ele foi criado, não sei se vocês conhecem, mas o governo dos Estados Unidos tem um projeto, né, de uma área de apoio a outros países, e quem coordena isso é a USAID. A USAID investia em vários países ao mesmo tempo, realização de vários projetos, só que ela não conseguia saber se o investimento estava indo para o lugar certo. Ela tinha certeza que o investimento que ela fazia, a pessoa, o projeto que recebia, tinha a melhor intenção possível. Mas não... Tem alguém com o microfone aberto. Não sei se foi uma dúvida ou se escapou só. Se for uma dúvida, fala de novo, tá? Mas a USAID, ela não conseguia saber se todo projeto que ela investia nos países e tal, se isso realmente acontecia, quais eram os resultados. Então, ela contratou uma agência que criou uma metodologia. Essa metodologia é o marco lógico e hoje é utilizado por grandes projetos. E, um parênteses aqui, eu já realizei um projeto de investimento da USAID e realmente a forma de acompanhamento deles do projeto é uma coisa que, enquanto projeto, dá bastante trabalho, mas é fantástico, assim, você tem todas as informações, qualquer pessoa que pegar esse projeto vai saber exatamente o que foi feito, qual o resultado que foi obtido, se deu certo, se não deu certo. Então, é um acompanhamento né, que essa ferramenta possibilita, que é super interessante a gente conseguir dominar. Aqui, eu vou só mencioná-la para vocês, tá? E aí, existem vários cursos de formação em marco lógico, formação, certificado, que aí eu incentivo vocês a buscarem. Mas, de qualquer forma, acho importante a gente colocar um pouquinho sobre isso.
Magali, posso continuar essa parte depois te dou a palavra? Beleza. O marco lógico é como se fosse, né? Como se fosse, não, essa matriz de 4x4, né? Quer dizer, agora tem 5 aqui, mas essa matriz é como se fosse uma tabela que a gente vai preenchendo ela linha a linha para nos ajudar a entender sobre o projeto. Então, qual é o meu objetivo geral? Descrevo aqui. Qual é a minha meta do meu objetivo geral? Qual é o indicador que eu vou utilizar? Ou seja, como que eu vou fazer para ver se a minha meta está sendo atingida ou não? Qual vai ser meu indicador? Qual vai ser minha fonte de verificação? Vai ser via uma pesquisa? Vai ser um formulário? Vai ser dados públicos, pesquisas públicas? Qual é a hipótese que eu tenho? Depois disso, a gente responde do objetivo específico. A gente vai linha por linha. Depois o resultado que eu espero e depois as atividades que eu pretendo realizar. Esse preenchimento, você fala, gente, mas é muito simples. Tem uma coluna aí, tem a linha e a coluna é só colocar lá. Ela é relativamente simples, mas precisa ser feito com bastante atenção e bastante cuidado, sabendo definir exatamente o que é o objetivo geral, o que é específico, meta, o que é um indicador, qual é o objetivo e qual é a minha meta. A gente conseguir saber distinguir isso, e já já vou falar um pouco para vocês o que é. E aí, depois dessa matriz pronta, existem várias formas de ler. A gente consegue ler. Eu não sei difícil. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Gente, tem alguém com a Amanda, talvez, com o microfone aberto? Eu vou mutar porque estava saindo o som, tá? Então, por exemplo, tem uma forma de leitura sobre o impacto, né, o resultado desse marco lógico, a gente lê de baixo para cima. Se eu consigo cumprir as minhas atividades, eu alcanço o meu resultado. Se eu alcanço o meu resultado, eu cumpro o meu objetivo específico. Se eu cumpro todos os meus objetivos específicos, eu chego no meu objetivo geral do meu projeto. Assim como essa é uma forma de leitura, tem outras formas de leitura. De fato, assim, não é um bicho de 7 cabeças. É super possível fazer o marco lógico. Só que para isso é preciso entender especificamente o que é cada coluna dessas e cada linha dessas. Vou apresentar aqui para vocês. Objetivo geral. O que é um objetivo geral? O objetivo geral não precisa ser um objetivo grande, mas alcançável. Ele não pode ser genérico do tipo assim, meu objetivo geral é acabar com a fome do mundo e aí o meu objetivo estratégico vai ser entregar marmitas para as pessoas. Até porque isso, né, acabar com a fome requer muito mais atividades do que só entregar pontualmente alimentos, né? Mas aqui só para poder exemplificar, ele não pode ser genérico, tipo, eu quero acabar com a fome. Ele tem que responder algumas perguntas, como o que a organização, movimento, coletivo, pretende realizar com o projeto? Qual é o problema que se quer solucionar? Aí sim a gente vai para o objetivo específico, porque a gente entende que para solucionar um problema, a gente tem que ter como se fossem subobjetivos. Então, esses objetivos específicos, eles representam quais são os passos que precisam ser alcançados, precisam ser dados para alcançar o objetivo geral. Então, e sempre, gente, objetivos, a gente sempre fala no infinitivo. Capacitar jovens da Zona Leste para a inserção no mercado de trabalho. Esse é o objetivo geral. O meu objetivo específico é proporcionar aulas de socioemocional, proporcionar aulas de tecnologia. Entende? Para alcançar um objetivo, quais são os outros passos que eu preciso dar para alcançar esse objetivo maior, que é de fato o que eu pretendo alcançar com o projeto que eu estou realizando com a ação de voluntariado. O que são indicadores, né? Que lá naquela pesquisa a gente viu que grande maioria não tem tanta familiaridade assim, com indicadores. Os indicadores, eles são referências. Os indicadores vão nos indicar se os nossos objetivos estratégicos, se as nossas metas, a gente estão sendo alcançadas ou não. Então, por exemplo, até nem me lembrar desse exemplo aqui, Magali. O indicador, por exemplo, pode ser um salário. Então, assim, eu vou medir se eu alcancei a meta de transformação social de determinado público, né? Eu trabalho com capacitação profissional, eu quero saber o meu indicador para ver se realmente o curso possibilitou eu tenho um curso de inglês, eu dou um curso de inglês para pessoas terem uma melhor chance no mercado de trabalho. O que
vai me indicar se o curso de inglês realmente fez com que ela tivesse um cargo maior no trabalho ou não? Por exemplo, o salário que ela vai receber. Isso me indica. Então, é uma referência que eu consigo medir, é mensurável, eu consigo ver. Essa pessoa, ela entrou no meu curso recebendo um salário X e passou a ter um salário 2X, 3X. Então, eu posso aferir que o curso de inglês também me indica que pode ter possibilitado isso. Necessariamente foi só o curso de inglês? Não necessariamente. Pode ser outras coisas, porque no meu curso de inglês eu também dou curso de postura no meio de trabalho, eu falo sobre como chama? Socioemocionais, enfim. Mas eu consigo indicar aquilo que do meu projeto pode ter possibilitado aquela transformação. Ok? A gente também tem as nossas metas. Não sei se alguém já escutou falar sobre as metas SMART. Porque às vezes a gente vai falar sobre metas, a gente fala assim, minha meta é tal. Só que para a gente definir uma meta, também tem uma metodologia para isso. Tem metodologia para cada linha daquelas, para cada coluna daquelas, que eu vou dizer para vocês. Cada objetivo tem que ter uma meta. Até para eu poder depois eu ver se eu estou alcançando essa meta ou não, ou quão distante eu estou dessa meta ou não. Se eu tenho esse objetivo de capacitar jovens negros para o mercado de trabalho por meio do ensino de inglês, para saber se eu estou fazendo isso ou não, se eu estou cumprindo isso ou não, para saber qual é a minha meta. Porque se eu ensinar inglês para um jovem, eu cumprir meu objetivo, se minha meta for 1, sim. Se a meta for 2, nossa, eu atingi 50% da minha meta. Mas qual que de fato é? Qual é o número com que eu quero trabalhar? Então, para cada objetivo, tem que ter uma meta estipulada. Para a gente estipular essa meta, a gente tem esse termo em inglês, né, que é meta SMART, como se fosse metas inteligentes. O único que não tem correspondência aqui na letra é o S de específica, né? Específica. Mas, o que é? Esses SMART são um jeitinho para a gente poder decorar. Então, a meta, ela tem que ser específica. Ela não pode ser generalista, tipo, generalizada. Ela tem que ser uma meta específica. Ela precisa ser mensurável. Ela tem que ser uma meta que dê para ser medida. Ela precisa ser alcançável. Ela pode ser desafiadora, mas adianta, assim, ser uma meta de atingir todos os brasileiros e as brasileiras, 200 milhões de pessoas. Não, tem que ser uma meta que seja possível. Ela tem que ser relevante. Ela tem que ser relevante pelo olhar da organização, pelo olhar de quem está desenvolvendo essa meta. Então, assim, essa meta, né, essa meta desse objetivo tem que estar relacionado ao meu objetivo da organização social, ao meu propósito, à minha missão. Porque se ela não for relevante, eu vou acabar não cumprindo essa meta. Então, eu vou colocar só um número lá porque tem que colocar. Mas se ela é relevante para mim, se eu realmente acredito nesse projeto e essa meta, ela é alcançável, ela é mensurável, ela é específica, ela vai ser relevante também. E o T do SMART vem de temporal, porque essa meta tem que ter um tempo. Porque se minha meta é capacitar, sei lá, 10% dos jovens da Zona Leste. Tá, quando? Bom, pro resto da vida. Durante os próximos 5 anos. Se a gente consegue definir uma meta SMART, se a gente consegue definir a meta SMART, a gente já consegue saber que o projeto está bem desenhado. Porque se a gente coloca o tempo que a gente quer alcançar isso, né, alcançar essa meta, a gente já sabe qual vai ser a duração desse projeto, ou quanto tempo a gente espera para poder colher esses resultados. Se ela é específica, é porque a gente conseguiu definir muito bem quais são os objetivos específicos, o que a gente pretende fazer com esse projeto. Se ela é relevante, mostra o domínio que eu tenho sobre a organização a qual eu trabalho. Se ela é alcançável, eu sei aquilo que é possível, eu conheço o meu time, eu conheço o problema, eu conheço o que eu posso fazer como resultado, como transformação. Então, só da gente conseguir definir as metas seguindo essa abordagem, né, essa metodologia SMART, já mostra que a gente tem um bom conhecimento sobre aquilo que a gente está pretendendo realizar. Até aqui, essa segunda parte. Alguma dúvida? Não? Perfeito. Deixa eu só voltar aqui um minutinho. Então, assim, esse marco lógico tem muitas informações, posso compartilhar algumas outras com vocês,
mas ele é super legal da gente conseguir realizar, não às vezes, não consigo fazer com tantas dessas informações, fazer com a maior informação possível, principalmente para os projetos. Aqui, acho que já falei isso para vocês nas outras capacitações, a nossa ideia aqui não é só capacitar sobre as ações de voluntariado, a gente sabe que a grande maioria das organizações desenvolve vários projetos. Então, eu acredito que o marco lógico ele se aplica especificamente para os projetos que vocês vão realizar. Pelas ações de voluntariado que vocês desenvolvem, pelo que a gente vai acompanhando, não é tão necessário assim o marco lógico para as ações de voluntariado, apesar de ser uma ferramenta muito importante, quem já tiver domínio e quiser utilizar, super legal que utilize, mas digo isso até para poder acalmar, que agora eu vou apresentar para vocês uma outra forma de se avaliar as ações de voluntariado, que é uma forma que acaba sendo assim, muitas vezes mais acessível, porque de alguma forma aqui todo mundo já participou de uma avaliação como essa, ou já fez uma avaliação como essa. Por exemplo, a pesquisa de satisfação. Ô, Nina, deixa eu só, se me permite complementar, o Claro. marco lógico é uma ferramenta, assim, para quem domina, ela é maravilhosa. Eu tenho uma certa dificuldade ainda com ela, estou aprendendo, porém, é uma ferramenta muito importante, porque grandes empresas como a Coca-Cola, por exemplo, que abre todo ano o edital Ideias para Transformar, se eu não me engano o nome do edital, eles, inclusive, oferecem uma capacitação pré-edital e na capacitação conta com a criação do marco lógico do projeto, porque muitas empresas estão utilizando o marco lógico para poder escolher projeto. Se você tem um marco lógico já bem desenhado do seu projeto, isso, inclusive, te dá pontos na hora de você participar de um edital. E aí, segue minha sugestão e meu pedido de todo o coração, né, Nina? Quem sabe mais para frente a Atados nos ajuda ou nos oferece uma oficina, uma capacitação para poder, porque é uma ferramenta maravilhosa. Só que, olha, eu vou te falar, participei de várias formações e ainda tenho uma dificuldade enorme com ela. Isso que você falou, Magalhães, é super importante. Então, cada vez mais, tem alguns editais com o formulário de inscrição, você precisa preencher o marco lógico. Então, muitas vezes era quase como um formulário, né? O que você pretende fazer com esse projeto? Quais são as metas que atingir? Hoje em dia, tem muitas empresas que já mandam essa tabela de preencha aí com essas informações para a gente poder avaliar. Por quê? O marco lógico, ele é muito visual também. Em uma folha, você consegue ter as principais informações. Então, para quem está vendo, avaliando projetos, já bate o olho ali, já vê se faz sentido e já mostra também qual é o conhecimento que a organização tem sobre essa metodologia. Inclusive, na realidade, para a Coca-Cola, eu sei, e para algumas empresas do Prozas, que eu sempre estou conferindo os editais, o marco lógico é, inclusive, dos requisitos que, se você não tem, você já é eliminado logo. É necessário ter o marco lógico, porque, como você disse, está toda a informação resumida aqui. Então, a empresa bate o olho e pensa, não, o CPT tem o que eu preciso, vai para a próxima fase. Não entregou o marco lógico? É eliminado. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Mas é difícil, Nina, vou te falar. É trabalho. Ela é difícil, mas depois que você passa por esse degrau da dificuldade, fica mais fácil. Às vezes você para e fala, calma, isso é indicador ou isso é meta? Tem algumas coisas aqui que muitas pessoas confundem. Então, o que é uma meta? O que é um indicador? O indicador, ele vai... É como a gente consegue indicar se a meta está sendo cumprida ou não. A meta é quantitativa, é temporal, é ver se a gente conseguiu, o que a gente pretende fazer em questão de tempo, de especificidade, de relevância. O objetivo geral é o que a gente se pretende com o projeto de uma forma geral. O objetivo específico, são os subobjetivos que são necessários para a gente poder alcançar esse geral. O resultado é o que a gente pretende alcançar para cada objetivo específico desse. E as atividades vão nos mostrar quais são as atividades necessárias para serem realizadas para se alcançar esse resultado. Então, por exemplo, voltando para esse exemplo da capacitação profissional, uma atividade que eu preciso ter é uma atividade de inscrição. Eu preciso ter inscrição de benefícios, né, de jovens negros e negras para poderem participar desse curso de inglês que eu vou dar. Essa é uma atividade. Eu tenho como meta ter pelo menos, sei lá, 100 pessoas inscritas, porque eu quero, é um curso que eu vou dar para 10, não, vai. Eu preciso ter 600 pessoas inscritas, porque é um curso que eu quero dar para 100 pessoas.
E eu vou ter que avaliar essas pessoas. Então, eu tenho que pensar em mais pessoas inscritas para poder garantir que eu vou ter pelo menos as 100 que eu quero no curso. O que vai me indicar se eu vou atingir essa meta ou não? O número de inscritos. Se eu tenho uma meta de ter tantos inscritos, o que vai me indicar é o número de pessoas que me responderam no formulário. Como que eu vou fazer para verificar isso nesse formulário? Qual é a minha hipótese? É que eu vou conseguir fechar 100% das vagas. Enfim, é todo um trabalho, né, Leta? O marco lógico. Por que a gente chama marco lógico? Porque ele apresenta uma lógica, uma linha, um fio condutor do projeto. E o legal dele, Nina, que eu acho interessante, é que a gente sai daquela questão do que a gente... do que é realizável para o que é imaginável, né? O que eu tenho aprendido com ele é isso. Às vezes a gente coloca lá, acabar com a desigualdade do mundo, tá? Mas como? Daí você vai diminuindo ali para poder colocar as coisas, para você colocar as coisas que são realizáveis e apresentar. Porque não adianta você sonhar e, no final das contas, não concretizar suas ações. Então, é muito legal. E cada projeto da organização, da ONG, com o marco lógico, fica mais apresentável e também fica mais fácil para participar dos editais. Dá trabalho, realmente, mas é maravilhoso. Dá trabalho, mas depois vale super a pena. Pessoal, só aproveitando aqui, que está nesse momento mais, né, de trocar, eu mandei aqui no chat novamente um formulário de confirmação de presença, porque algumas pessoas os e-mails estavam voltando, não sei se vocês digitaram errado, a gente está com um problema no e-mail. Então, só quem está aqui presente, eu pedia para mandar, responder esse formulário só com o nome, o e-mail e a organização que representa, só para a gente poder computar depois, né, quem que estava aqui presente e eu poder mandar esse material para os e-mails certos, garantir que vocês vão receber esse material, tá bom? Bom, estávamos indo, então, para uma sugestão, né, que é fazer a pesquisa de satisfação. O que é isso? É uma pesquisa que nos fornece os elementos necessários para a gente avaliar se o objetivo foi cumprido, se a meta foi alcançada, sobre a perspectiva de diferentes públicos-alvos. Então, a gente pode fazer uma pesquisa de satisfação com os voluntários, com as voluntárias, com os beneficiados e as beneficiadas do projeto, e também com os parceiros e com as parceiras do projeto. O que significa isso? A gente pode, por exemplo, perguntar para os voluntários. A gente fez uma ação de voluntariado. A gente quer saber, o voluntário gostou dessa ação? Ele repetiria essa ação? Ele recomendaria para outras pessoas? Ele gostou da organização social? Ele realmente se importa com essa causa? É um voluntário que vale a pena eu chamar numa próxima ação de voluntariado ou não? Eu só consigo ter essas informações se eu pergunto de alguma forma para esse voluntário, para essa voluntária. Então, né, se a experiência foi positiva, que puder ser melhorado ou não. Então, essa pesquisa, ela possibilita a gente coletar esses depoimentos, seja dos voluntários, das pessoas impactadas por ele, porque às vezes, assim, para o voluntário, para a voluntária, a experiência foi incrível. Nossa, foi super legal, foi super transformador. E a gente vai fazer essa pesquisa com os beneficiados, as beneficiadas da ação, a pessoa fala, nossa, me senti super invadida, desculpa, me senti invadida, não gostei do jeito que os voluntários e voluntárias falaram, achei que os professores de inglês desse curso de inglês para capacitação profissional, achei que os professores são super rudes, não acho que eles falam tão bem inglês. Então, vocês percebem que é importante a gente conseguir avaliar todo mundo que está nesse ecossistema da ação de voluntariado. É importante que a gente consiga ver com os voluntários e com as voluntárias como que foi essa experiência. O que transformou na vida deles, se eles repetiriam ou não, se eles fariam indicariam para alguém, se eles gostariam mais de alguma mudança específica ou não, se o horário foi bom ou não, se é melhor de manhã ou se é melhor à tarde. Porque às vezes, já aconteceu isso com vocês, mas comigo já várias vezes, já fiquei quebrando a cabeça com essa armação de voluntariado, só que eu fico girando em voltas. Então, assim, nossa, será que eu faço ação de manhã ou à tarde? Eu sempre fiz de manhã, vou fazer de manhã. Mas sempre fiz de manhã e nunca tem tanta gente. Será que não tem muita gente porque eu faço de manhã? Será que se eu fizesse à tarde teria mais pessoas? Ou não? Ou será que não está dando certo fazer outra coisa? Às vezes a gente fica nessas perguntas todas e às vezes um simples formulário do Google resolveria o nosso planejamento para futuras ações, para futuros projetos. Então, a pesquisa eu estou chamando de pesquisa de satisfação, mas pode ter vários outros nomes, tá? Pode ser uma pesquisa, pode ser um formulário. É muito importante para que a gente consiga
ter informações sobre aquelas ações de voluntariado que a gente faz. Normalmente, isso aqui de fato é muito comum, para os projetos sociais, a gente pensa em meta, objetivo, porque vai ter investidor, vai ter não sei o que, a gente se envolve muito nisso. Quando a gente vai criar uma ação de voluntariado, a gente já cria, às vezes, meio automático, já se colocando no lugar de que sabe com certeza qual vai ser a melhor forma. Só que nem sempre a gente já perguntou se aquilo que a gente acha que é a melhor forma, de fato é. De novo, tanto para os beneficiados e beneficiadas dos projetos, quanto para os voluntários e para as voluntárias. Aqui, alguém tem... Talvez a gente possa usar o esquema aqui de levantar a mão. Deixa eu ver se tem enquete aqui. Não. Mas alguém aqui tem o costume de sempre mandar avaliação depois da ação de voluntariado? Quem tem sempre esse costume? Acabou uma ação de voluntariado, já manda um formulário de pergunta para os beneficiados, beneficiadas e voluntários e voluntárias. Levanta a mão aqui quem tem esse costume. Só para ter um termômetro. Estamos em 27 pessoas, 2 pessoas levantaram a mão. Isso mostra que grande maioria dos projetos a gente acaba realizando aquilo, e pode ser que a gente realmente esteja certo na nossa hipótese, tá? Porque a gente sabe, eu trabalho com isso já há 10 anos, eu sei exatamente que de manhã tem mais gente, que à tarde não tem, mas é sempre importante a gente sair um pouco desse lugar de, eu sei que é assim porque sempre foi, e a gente perguntar. Porque, de novo, se a gente pergunta, a gente tem dados. Se a gente tem dados, a gente tem informação e aí a gente tem conhecimento, a gente tem propriedade. Porque aí, vamos supor, vai chegar uma empresa e vai falar, não, mas essa ação aqui de voluntariado que eu vou patrocinar tem que ser a CARD porque vai ser melhor. A Michelle vai virar e falar assim, não, olha, segundo as pesquisas que a gente fez com os últimos voluntários, com os beneficiados, o período da manhã é melhor por conta disso. Você tem um argumento, tem toda uma coisa muito bem desenhada. Ou falei isso para uma empresa, mas às vezes na própria equipe também, às vezes tem uma desavença, de, não, mas vamos fazer desse jeito, prefiro fazer daquele. Vamos se basear nos dados. É muito importante, acho que depois, né, desses últimos anos, a gente conseguiu perceber cada vez mais assim, que os dados são nossas fontes confiáveis. São eles que vão conseguir nos ajudar a traçar caminhos de forma estratégica. Alguma dúvida? A gente vai fazer uma atividade em grupo. Momento da dúvida agora. Vou explicar porque essa atividade é uma proposta, na verdade, tá? É uma proposta para a gente conseguir exercitar, ao mesmo tempo, a gente sair, fechar esse ciclo de capacitações com material que vai poder ser utilizado para todo mundo. Entendo que todo mundo aqui já percebeu qual é a importância, então, de avaliar as ações de voluntariado, certo? Meu objetivo foi cumprido. A gente já sabe uma coisa de avaliar. Uma coisa que eu acho que a gente pode fazer, que essa é a minha proposta de hoje, é criar uma avaliação em conjunto para as ações que vão acontecer agora, no Dia das Boas Ações. Qual que é a minha sugestão, então? Aí vai se dividir em alguns grupos e vocês vão pensar em cada grupo quais seriam indicadores que teriam que ser avaliados ou quais perguntas a gente teria que fazer no formulário de avaliação. Pensando no beneficiado, pensando no voluntário, enfim, como vocês julgarem melhor. O que eu vou fazer depois com esse material? Sei lá, vamos supor, vocês ficam 10 minutos lá falando sobre isso, vem para cá, cada grupo apresenta o seu, o que pensou. Eu vou juntar tudo isso e colocar num documento único. Vou compartilhar com vocês, dizendo assim, pessoal, o grupo aqui, né, nós como todos aqui, como todo, a gente pensou nessas perguntas. E aí vocês vão poder usar essas perguntas já para os formulários de vocês. Então, nas ações de voluntariado que vocês estão fazendo, vocês já vão ter lá algumas sugestões de perguntas prontas. Ah, mas na minha ação especificamente não cabe essa pergunta. Não acrescenta ela. A única coisa que eu não vou poder fazer é colocar ela já em formato de formulário, no Forms do Google, por exemplo. Porque senão, para cada pessoa, poderia ser uma coisa diferente. Então, quando eu for compartilhar com vocês, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no corpo do e-mail ou no documento, porque vocês só vão Ctrl+C, Ctrl+V, vocês só vão copiando e colando na hora que vocês montarem o formulário de vocês. Vocês topam esse desafio de a gente criar um formulário colaborativamente? Perfeito. Ó, eu já vou pedir para vocês entrarem
Eu vou compartilhar aqui um drive com vocês. Nessa pasta, vocês vão ver que vai ter vários documentos, todos iguais. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Eu vou separar vocês aqui de uma forma aleatória, em grupos diferentes. Vou ter uns 5 minutinhos aí para vocês se conhecerem, se apresentarem, de que cidade que eu sou, de país, de que cidade que eu sou, de que projeto que eu estou falando, enfim, conhecer um pouquinho de vocês. E aí depois vocês irem escrevendo lá como um brainstorm. Quem não participou da capacitação de comunicação, eu explico. Brainstorm, também é traduzido para o português, toró de ideias, chuva de ideias. É o momento que você coloca lá tudo que você acha que deve ser perguntado. Ah, mas será que outro grupo também vai colocar isso? Se for repetitivo, não se preocupe, porque depois, na hora de juntar tudo, eu retiro aquelas que são iguais. Quem está dizendo aqui no chat que não consegue participar, não tem problema. Eu vou separar essas salas, né? Essas salas de debate. Se vocês quiserem continuar só escutando também, vocês só escutam, é um jeito de vocês também conseguirem acompanhar o que está sendo discutido.